Então, estamos gravando. Ok, gente. Então, no e-mail que eu mandei falando para os senhores do porquê que essa aula seria realizada da forma online, só para não haver dúvida, a gente já perdeu a aula de segunda. Cheguei, até eu passei lá na sala de aula, mas eu imaginava que tinha meia dúzia de alunos numa turma de mais de 60. Por conta da confusão, que o SIGA não estava disponível, as matrículas não tinham sido finalizadas, vocês observaram, houve esse problema aí na segunda-feira. Aí vai perder a de quarta também, que aí inclusive lá eu cheguei, quando eu estava conversando com os poucos alunos que lá estavam, até nós comentamos que talvez chegasse na terça, na quarta, o SIGA continuasse indisponível. Que eu só pude mandar o e-mail que eu mandei para vocês porque o SIGA acabou sendo disponibilizado para gente, tá? Em algum momento. Bom, mas então, assumindo que o SIGA não seria disponibilizado, o que eu falei para... vamos perder 2 aulas, não. Então eu vou fazer o seguinte, eu comentei com os alunos que lá estavam. Eu vou gravar um vídeo, que a primeira aula eu discuto o programa. Eu vou gravar um vídeo discutindo o programa e vou depois disponibilizar no YouTube. Aí só que o SIGA foi disponibilizado. Apareceu. O SIGA está funcionando, dá para mandar mensagem, aí também, esse é o que eu fiz. O vídeo que eu ia gravar, eu vou gravar aqui agora com vocês no momento da aula. A pequena vantagem para aqueles que aqui estão é que eles podem fazer pergunta, podem interromper durante a exposição. E também eu pensei, a vantagem também dessa aula remota, para essa discussão do programa, é que se tiver alguém que, ou porque por alguma coisa aconteceu, por conta achou que não teria aula semana, por exemplo, não mora no Rio, mora, por exemplo, em Petrópolis, voltou para Petrópolis, vai voltar para Petrópolis para ter uma aula na quarta, não. Então a pessoa não pode pegar pela internet, assistir de maneira remota, ou depois pegar no YouTube, ou se, por exemplo, tem alguém que gostaria de participar, como vocês falam, parece que vários alunos estão participando da aula inicial ou de outros eventos que tem essa semana. A pessoa pode ir lá assistir a esses eventos e depois pegar o vídeo que, com sorte, será disponibilizado no YouTube. Então, o ponto não tem condição de ficar perdendo aula toda vez que, não, fechou isso, fechou aquilo, então não tem aula, fechou tal sala, fechou, teve que aqui no Rio tá engraçado, assim, choveu demais, não pode ter aula, tá muito quente, não pode ter aula, teve tiroteio, não dá para ter aula, o trânsito tá muito ruim, não dá para ter aula. Então, pelo amor de Deus, estamos no Rio de Janeiro, assim, daqui a pouco é que a gente vai ter aula. Engarrafamento muito louco, o tiroteio, caos total, choveu demais, ou tá muito quente, não tem aula. Pô, vai ter aula quando? Nunca, né? Ou que nunca, exagero, mas você vai perder aula demais assim. Então a gente temos que trabalhar, temos que ter a nossa aula, que inclusive o principal prejudicado quando a aula não acontece, no meu modo de ver, é o aluno, né? Então, não gosto de participar desse tipo de coisa. Tento dar as aulas esperadas. Bom, dito isso, vamos começar aqui a discussão do programa, que eu mandei por e-mail. Então eu clico aqui. Deixa eu abrir esse outro. Aqui, lembra mais uma coisa para eu já deixar aberto. Esse aqui. Tá. Então eu clico aqui. Programa. Aí vai abrir aqui o arquivo PDF, que eu vou botar o zoom em 200%, que eu acho que... E só para eu ter certeza, vocês estão conseguindo ver isso aí relativamente bem? Ou está muito pequeno? Ok, pode me dizer se está... certo. Obrigado, e já vi ali algumas pessoas botaram o joinha, né? O dedo, o Gabriel falou, obrigado, gente. Então quando eu for começar... eu lembrei mais uma coisa. Se você fizer uma pergunta no chat e eu não responder, é porque eu não vi. Então fica à vontade para abrir o microfone e fazer a pergunta. Que eu sou velha guarda, não estou acostumado com a aula online, então às vezes acontece alguma coisa
aparece uma mensagem no chat, eu não me dou conta. Outra coisa é que se você levantar a mão, usar o recurso de levantar a mão que a gente tem aqui no Google Meet, se eu não falar nada, demorar muito para te dar a palavra, que é porque provavelmente eu não vi, então você, por favor, abra o microfone e diz, professor, tem uma dúvida, professor, posso fazer uma pergunta, tá? Que às vezes pode acontecer dessa levantada de mão virtual aí do Google Meet, eu não percebi que ela ocorreu. Então, senhores, estamos aqui para falar da cadeira de Economia Internacional. O meu nome completo é Alexandre Barros da Cunha. Eu me identifico, quando assino artigo, como Alexandre B. Cunha. Algumas vezes no passado cheguei a usar somente Alexandre Cunha. Pode ter até o nome completo, Alexandre B. Cunha, Barros da Cunha. Mas hoje eu prefiro usar esse do jeito que está escrito. Vocês, evidentemente, podem me chamar simplesmente de Alexandre. Temos aqui as informações do meu website pessoal, tem um endereço de e-mail que vocês podem usar também. E tem o endereço dentro do meu website da página da disciplina. Lá tem um material didático, como lista de exercício, notas de aula, exames antigos, coisas desse tipo. Não é nada do outro mundo. Mas tem um material que é útil para esta disciplina. Então, quais são os nossos objetivos aqui nesta cadeira? Apresentar para os senhores algumas noções básicas da teoria macroeconômica para economias abertas. Em particular, noções básicas do balanço de pagamentos, do mercado de câmbio. Ou seja, vamos falar inclusive de taxa de câmbio, se tudo correr como planejado. Nós vamos utilizar o seguinte livro durante uma parte. Perdão. Lembrei aqui de... Então encerramos o item 1. Lembrei que antes de estar no item 1, deveria ter feito um pequeno comentário que eu vou fazer agora. Pode não parecer, mas em algum momento eu tive um treinamento, um pequeno curso relativamente curto de técnicas de ensino. Ou deveria ser de técnicas de ensino. Mas devendo fazer outras coisas no curso e pouco focar em técnicas de ensino. Bom, agora uma das poucas coisas que falaram que foi útil naquele treinamento é que às vezes, é o que possivelmente seja útil, é que às vezes o aluno fica intimidado pelo professor, acha que tem uma distância muito grande, então que se na primeira aula o professor tiver o cuidado de se apresentar, ou seja, falar um pouco mais do que o seu nome para os alunos, às vezes ajuda a reduzir a distância e tornar o professor fazer com que o professor seja uma figura menos assustadora para os alunos. Talvez assim, não esteja muito claro para mim se isso é verdade ou não, se isso funciona ou não, mas na via das dúvidas, então, adotei como prática desde então, na primeira aula, falar um pouco mais, algo além do meu nome. Então, senhores, saberem, eu sou economista, fiz graduação em economia na UERJ, terminei a graduação em 1990, logo em seguida, em 1991, eu entrei no mestrado em economia da Fundação Getúlio Vargas. Aí eu concluí o mestrado, fiquei uns 2-3 anos trabalhando. Aí fui fazer doutorado em economia na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. O curso de economia lá tinha bastante matemática e tinha uma carga bastante intensa de curso na área de matemática. E então nesse meio do caminho eu cheguei a pegar o grau de mestre em matemática no meio do caminho do doutorado. Também teve um grau de mestre em economia, mas mestre em economia basicamente quer dizer metade do caminho para o doutorado está feito. É isso que quer dizer. Basicamente, depois você passa nos exames que você tem que passar para o doutorado, você pode preencher um formulário e pedir, já que eu fiz esses cursos, passei nesses exames, por favor, me conceda o grau de mestre. O de matemática teve um ano, foi um pouquinho diferente, uma carga de curso maior, teve um exame oral no fim também. Mas o fato é que, então, lá na Universidade de Minnesota, eu estudei bastante matemática e fiz doutorado, que era o meu objetivo principal, doutorado em economia. Além da formação acadêmica, acho que devo falar da experiência profissional, trabalhei em vários lugares. Ainda, antes mesmo de estar na faculdade, eu fui recenseador do IBGE, depois na faculdade fui estagiário no Senai, trabalhei numa empresa de consultoria como estagiário e como economista, já formado.
Na UERJ eu fui monitor de ensino, trabalhei no Banco Central, analista do Banco Central, fui economista da SEDAI, Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. Isso fora do meio acadêmico. No meio acadêmico, eu dei aula na PUC, na Santa Úrsula, no tipo Estados Unidos. Aí na Universidade de Minnesota eu fui monitor de ensino e também dei aula. E terminei o doutorado, eu fiquei no IBMEC, fui logo para o IBMEC Rio, que é lá de setembro de 2001 até novembro de 2011. Estou aqui na FRJ desde janeiro de 2012. E para quem tem um interesse, minha área de pesquisa, minha área de interesse acadêmico, são aplicações de equilíbrio geral, teoria dos jogos, a questões macroeconômicas. Aí é algo que foge bem do que a gente vai fazer aqui, a gente vai falar uma macroeconomia básica, então certamente não vou estar discutindo com os senhores o tipo de coisa que eu faço como pesquisador. Provavelmente vou estar discutindo o resultado de anos e anos de trabalho de pessoas que me antecederam, pesquisadores, economistas que me antecederam, né? Então, pode ser surpreendente, mas lembrar que eu já tive a idade dos senhores, passei na situação, estive na condição de aluno de graduação. Então, se em algum momento algum de vocês quiser conversar comigo sobre dúvidas sobre curso, que tem vontade de fazer mestrado, doutorado, ou dúvidas sobre estágio, essas coisas, fica à vontade para me procurar. Na medida do possível, eu tentarei prestar os esclarecimentos ou ajudar a pessoa, né? Perguntas até aqui? Não? Então, senhores, vamos falar do livro. A gente vai estar usando, a maior parte do tempo, esse livro que está aparecendo aqui, aí no programa, que é este aqui. Depois que a gente discutir o programa, a gente vai voltar a falar do livro, vamos falar com mais detalhes. Mas então eu já vou dizendo, se alguém já está aí clicando na Amazon ou algum outro, na estante virtual para comprar o livro, segura aí, se segure por alguns minutos, não compre o livro agora. Tenho várias coisas para falar sobre o livro. Nós vamos estudar aqui nesse curso 6 capítulos do livro. O livro tem 23 capítulos, nós vamos estudar 6. Tem uma sugestão de bibliografia complementar no website do curso, para quem quer, e além do conteúdo que a gente está fazendo em aula. Perguntas? Não? Então, quais são a nossa lista de tópicos? Tem um que eu botei de 0, que é uma introdução, que eu mandei as notas de aula junto com o programa, no e-mail que eu mandei pelo Círio. Aí depois a gente fala de contas nacionais, vai ser assim, então falando de PIB, renda. Vamos falar de preços e inflação, como mensurar a taxa de inflação. Depois vamos falar de o chamado crescimento, produção e crescimento, ou seja, questões relacionadas ao crescimento de uma economia, ou seja, aquilo que faz o PIB crescer ano a ano de forma relativamente sustentada. Aí vamos falar poupança, investimento, sistema financeiro, depois de falar moeda e bancos, moeda e sistema monetário. Vou falar da relação entre moeda e taxa de inflação, isso no tópico 6. Então, do tópico 1 a tópico 6, cada um desses tópicos corresponde a um capítulo do Mencken. Tá? E depois a gente tem os tópico 7, introdução ao balão de pagamentos. Uma coisa, só tem as notas de aula, que eu peguei resumo do resumo de algo que se encontra em alguns textos. Tá? Com uma que basicamente o chamado balão de pagamentos tinha várias versões. Até recentemente passou a ser os países passaram a usar a versão 6. E boa parte dos textos ainda fala da versão 5. Então eu tive um trabalho de adaptar da 6 para 5. Vai ter normalmente eu acho que. Não, também tem um livro, tem um texto que eu conheço que já fala da 6. Mas afora esse texto, só o que tem com a 6 são mais manuais do FMI ou da ONU, não me lembro exatamente, tá? Então não tem bibliografia. E aí tem os itens 8, 9 e 10, que basicamente eu tirei de um livro-texto, basicamente estão falando de determinação da taxa de câmbio, ou seja, como se determina o valor da taxa de câmbio. E basicamente peguei o que tem no livro-texto, simplifiquei bastante. E aí eu não vejo bibliografia para isso. Então, os tópicos de 7 a 10 não tem bibliografia. A gente vai ter que se virar com a aula. Tá?
Ah, mas eu quero bibliografia. Ok. Inclusive nos textos eu faço referência ao material onde você pode encontrar, ou seja, no livro que eu me baseei, só que eu simplifiquei muito. Tá? Então eu posso estar errado, mas não acho que a bibliografia vai ser muito útil aqui. Alguma pergunta até aqui? Não? Então eu vou em frente. Um pequeno comentário, talvez a gente não consiga cobrir tudo, se isso acontecer, isso vai ser discutido em aula, né? Mais próximo do fim de semestre a gente vai ver exatamente até onde a gente consegue ir. Mas agora falar do sistema de avaliação, que é uma coisa muito importante, né? Óbvio. A gente tem 2 provas, só prova aqui, não tem trabalho, nada. Temos 2 provas parciais, P1 e P2, ou seja, P1 na metade do curso, mais ou menos, cobre a matéria dada até uma aula antes, por exemplo. P2 a matéria que foi dada depois da P1. E uma segunda chamada prova substitutiva. Então, como aqui já deixa claro, essa prova substitutiva é um exame de segunda chamada também, mas não é só isso. A nota na disciplina será igual à média aritmética simples das 2 maiores notas nesses 3 exames. Tá? Então, basicamente, acho que talvez seja uma hora de eu parar aqui e dar dar alguns exemplos, deixar claro o que está acontecendo. Então, a gente tem 3 provas, a pior nota das 3 é descartada. Então, vou pegar aqui o que seria o substituto do quadro, que é este programinha aqui, que eu uso com... Opa, eu quero azul, que está verde, perdão. Aqui eu peço desculpas para os senhores, que a minha caligrafia no quadro do mundo real já não é muito boa, aqui fica pior ainda. Esqueci o P, pronto, está aqui. P1, P2, PS. Atenção. Suponha que um aluno fez a P1, tirou 8, fez a P2, tirou 6, tá, até aqui ele tem média 7, não é isso? Aí suponha que ele não venha fazer a PS, aí a gente deixa um 0 aqui. Qual é a média dele no fim? 7. Que, como eu falei, a regra, a gente ignora a pior nota, faz a média com as outras 2. Aí suponha que o aluno venha fazer a PS e tire 5. Qual a nota que vai ser descartado? 5. Ele fica com média 7. Então ele tinha média 7, veio fazer a PS e não conseguiu melhorar. Mas a média não caiu. Aí supõe que venha fazer, esse aluno vem fazer a PS e tira exatamente 6. O que acontece com a média dele? Nada. Porque ele tem um 8 e a nota 6 2 vezes. Tem que descartar pior, quer dizer, desses 2 notas 6 será descartada. Então a média vai ser calculada com 8 e 6, de novo, média 7. Mas aí supõe que o aluno venha, tire 8. Olha que criança de sorte. Qual é a média dela agora? 8. Porque com esse 8 a menor nota passa a ser o 6. A gente descarta o 6 e o aluno fica com média 8. Eu não vou, ele não vai fazer isso aqui, não vou de matemática, mas poderia até ter se demonstrado, provado matematicamente, de forma extremamente rigorosa, que não tem como o aluno piorar a nota dele por fazer a PS. Se o aluno vier a fazer a PS, ele fica com a média que ele tinha antes ou aumenta, tá? Não acontece da média baixar. Alguma pergunta até aqui? Ok. Agora, o que eu falei aqui para PS vale para outras provas também. Vamos pegar como, por exemplo, a P2. Suponha que o aluno chegou aí na véspera da P2, tinha algum no domingo, digamos, eu não me lembro, eu digo que a P1 esteja marcada para uma segunda-feira. Não tenho certeza, mas que é uma segunda. Aí no domingo tinha um jogo de futebol muito legal no Maracanã. Vou lá para o Maracanã. Então o aluno não veio fazer a P1, fica com 0. Ops. Perdão, tem que travar isso aqui. Então o aluno não veio fazer a P1, ele ficou com 0. Aí ele vem fazer a P2, ele tira 4.
vem fazer a PS e tira 6. Qual é a média desse aluno? Média 5. E se ele tivesse vindo fazer, ao invés de não vir para a PS, se ele tivesse vindo fazer a PS, e, por exemplo, eu tivesse tirado 3. A média seria 5, né? Porque não, vai ser descartado 3 na hora de calcular a média. Agora, suponha que o aluno tenha vindo fazer a PS, a P1, desculpe, e tivesse tirado 5. Qual seria a média dele? 5,5. Porque aí quem é descartado é o 4. Então, só para deixar claro, não tem como um aluno piorar a nota por fazer uma prova. Impossível. Não, se eu quisesse, eu faria isso uma demonstração matemática rigorosa, que chama de provar um teorema. Eu enunciaria um teorema e faria a demonstração, ainda colocaria, não sei se alguém já chegou a ver isso o chamado QED. Alguém já viu? Essa siglazinha, às vezes em texto de matemática, alguém já viu? Não sei se você está visto na escola. QED é a abreviação, porque como se falaria em latim, conforme queríamos demonstrar. Tá? Então, demonstrado. Bom, então veja bem. Não tem como o aluno ser prejudicado, baixar a nota ao fazer uma das 3 provas. A consequência disso, crianças, é a seguinte: se o objetivo do aluno é ter a maior nota possível, é melhor que ele faça todas as provas. E a minha sugestão, então, para os senhores é a seguinte: façam o possível e o impossível, façam façam um esforço grande para fazer as 2 primeiras provas, e feita a P1 e a P2, se tiver aprovado ou tiver satisfeito com a sua nota, por exemplo, eu vim aqui, tirei eu cheguei aqui, eu tirei 7, 9, fiquei com média 8. Tô satisfeito, tá legal, pô, não faz a PS. Não, mas quero ver se eu melhoro. Aí vem fazer a PS. Às vezes se você tirar 8, você já aumenta a sua. Você antes estava com média 8, agora você passa para média 8,5, né? Se tirar 10, passa para média 9,5. Tá? Então, como eu falei, a minha sugestão para os alunos é: faça o possível e o impossível para fazer essas 2 provas. Se você for bem, estiver satisfeito, e nem vem fazer a terceira. Alguma pergunta até aqui? E lembrei mais um ponto importante para ajudar, para ver se é mais um estímulo para vir fazer a P1 e a P2. Primeiro, a PS é mais difícil, que isso aqui é a prova parcial, metade da matéria, aqui é a segunda metade da matéria, e essa aqui, matéria toda. Aquela ali é a matéria toda. Já começa a ficar mais difícil por isso, né? Mais uma coisa, eu gosto de notas altas, né? O problema é que os alunos não me ajudam muito nisso, para atingir o meu objetivo de dar notas altas. Suponha que eu corrija a P1 e a maior nota lá dos 50 alunos que fizeram a P1 é 9,5. Aí mas eu queria de notas altas. Essa criança aqui com 9,5, ela vai ficar com 10. Mas é só ela que ganha 10? Só ela que ganha meio ponto? O que vocês acham? Ninguém tem uma opinião? Vem cá, tem algum aluno aí? Eu estou falando sozinho. Vai alguém confirmar que vocês ainda tem alguém por aí ainda? Nem que seja fazer um joinha aqui para eu ver? Obrigado. Várias pessoas fizeram. Então vamos lá, gente. A maior nota é 9,5. Às vezes isso vira 10, todo mundo ganha meio ponto. Tá? Na P1, na P2, isso acontece com frequência. Mas na PS? Na PS a maior nota é 7, todo mundo ganha 3 pontos? Não. Ninguém ganha nada. Tá? Então, até para ganhar esse bônusinho aí de meio ponto, vem fazer a P1 e a P2, tá? É melhor. Perguntas até aqui? Não? Então a gente vai seguir em frente.
Vamos voltar aqui para o programa. Falei do sistema de avaliação, deixei claro, faz o possível e o impossível. Tenta fazer a P1 e a P2, isso é importante. É no seu melhor interesse. Datas. Primeira prova já está marcada. Aí tem aqui, só para não ver, essa palavra devolução que eu coloquei aqui, quer dizer que eu devolvo a prova, é a devolução da prova corrigida para os alunos. Que eu entrego a prova para os alunos e eles podem levar para casa, tá? Fica com os alunos. Essa devolução, eu, Alexandre, devolveria a prova. Não, que às vezes o pessoal pensa que essa devolução quer dizer o seguinte: ele vai entregar a prova para o que eu faço em casa e tem 2 semanas que está marcado prova dia 13, devolução dia 27. Eu tenho 2 semanas para devolver para fazer a prova e entregar para ele. Não, não é isso não. Essa devolução, a prova dia 13 em sala, vai ser a aula inteira, a aula do dia 13 só a prova. E aí, dali a 2 semanas, eu vou devolver em sala. Com sorte, que uma coisa é a divulgação das notas. Eu vou falar sobre isso. Divulgo as notas bem antes dessas 2 semanas, mas no mais tardar, em 2 semanas eu entrego essa nota para os senhores. Provavelmente bem antes. E a devolução é no fim da aula, né? Está marcado para uma segunda-feira, dia 27, aqui nos 10 minutos finais da aula. Aí nós temos a P2 no dia 26 de junho, que é uma quarta, com a vista marcada para o dia 1º, que é uma segunda-feira. Meia hora, intervalo de meia hora que as pessoas podem aparecer para ver a prova. Não, mas eu cheguei às 18h55, tinha 10 alunos ainda lá. Aí a gente fica ali, vai até 19h15, 19h20, tá? Mas você tem que chegar naquele intervalo de 30 minutos que ali está. A prova substitutiva, marcada para o dia 10 de julho, com vista no dia 11 de julho. Dia 11 é uma quinta-feira. Por que não botou na sexta? Olha, fazer uma rápida, que eu tenho até o dia 12 para entregar as notas, digitar as notas no CIR, é o prazo que está no calendário. Porque no calendário acadêmico é divulgado pelo SEG, Conselho de Ensino de Graduação, define lá a data limite para o professor lançar as notas. O limite é dia 12 de julho. Aliás, um comentário foi feito algo errado aqui. Todo mundo, na outra aula que eu dei hoje eu comentei, foi online também. Foi para graduação de contabilidade. Eu tenho aqui, acho que dá para isso. Então, vejam bem, este aqui é o nosso calendário acadêmico para 2024. Então, esse aqui é aquilo que foi divulgado para a gente, né? Então, veja bem, o semestre termina dia 20. O que a UFRJ sempre fez, pensa, dia 20, então, semestre quer dizer o seguinte, último dia para alguém dar prova, dar uma aula, aplicar uma prova, coisa assim, tá? E o que nessa situação, normalmente a UFRJ dá um prazo de 5 dias, uma semana, então eu diria, prazo final para o lançamento de notas, 27 de julho. O mais curto que eu já vi nesse prazo foi dizer, o semestre acaba dia 20 e o prazo para lançar notas é dia 20, no mesmo dia. Quer dizer o seguinte, se você aplicou uma prova naquele dia, você tem que corrigir correndo e lançar as notas imediatamente. Mas sempre, o normal é que tem ali uma folga de uma semana para poder corrigir prova, ter visto, tempo de aluno, minha nota não é essa. Pô. Agora, vamos ver o que aconteceu aqui. Olá, você ligou. E, desculpe, gente, perdão. Por favor, deixe sua mensagem após o sinal. Obrigado. Perdão. É que eu sou velho. Eu ainda tenho uma secretária eletrônica. Alguém aí conhece secretária eletrônica? Ainda tenho uma secretária eletrônica. Eu tirei a secretária... Perdão, esqueci de tirar o som da secretária eletrônica. Ninguém ligou, já iam começar a deixar um recado ali. Falei, não vamos nos expor, né? Vai que alguém deixa um recado que eu não queria que fizesse parte do vídeo. Perdão por isso, gente, desculpe. A aula remota tem dessas coisas. Porque eu lembrei, inclusive, na aula começar, tirei o som do meu celular, tem um telefone, um aparelho telefônico aqui, eu tirei e botei num outro canto, que se o telefone tocar durante a aula não nos interrompe, não. Eu nem ouço aqui a campanha aqui. Mas
a máquina de recado eu esqueci a secretária eletrônica eu esqueci de tirar o som. Bom, então termina dia 20 de julho o semestre. Agora vamos olhar uma coisa curiosa aqui embaixo. Isso aqui são os prazos para você executar algumas tarefas, ó. Trancamento de inscrição, concordância, regularização de não sei o quê. Aí, então, pauta de notas, lançamento de graus e frequência, ou seja, registro das notas no sistema. Quem faz? O professor, coordenador de curso, secretaria acadêmica. Prazo de 28 de junho a 12 de junho. 12 de julho. Então, assim, eu tenho até 12 de julho para lançar as notas do semestre que se encerra dia 20. Eu não sei, se enganaram, eu imagino. Não sei. Mas então quer dizer o seguinte, meus caros, que o semestre vai ter que acabar no dia 12, né? Não posso dar uma prova no dia 15, por exemplo, apesar de estar antes do dia 20, porque eu já vou perder o prazo para lançar a nota, né? Então, teve essa confusão adicional aí esse ano. Lamento por isso. Então, assim, eu vou respeitar esse prazo, evidentemente. Não vou perder o prazo para lançar as notas. Então, estou dando uma prova no dia 10, dia 11 à vista dessa última prova, para no máximo dia 12 eu já estar jogando as notas lá dentro do SIGA. Perguntas? Não? Então a gente segue em frente. Ah, então aí aqui, porque aqui tem o aqui eu marquei a devolução e aqui por que é devolução e vista? Porque devolução eu vou entregar a prova para os senhores. Vocês vão receber a prova e fica com vocês. Vocês podem guardar as provas. A vista você só pode ver a prova. Você não vai poder levar. Supostamente eu tenho que arquivar essas provas. Mas só para não haver dúvida, você chega para a vista de prova, por um motivo qualquer, você gostaria de ter uma cópia da prova, você vai estar com o seu celular, provavelmente eu levo o celular, aí você vai poder tirar foto da prova, inclusive, e levar. Mas a prova física tem que ficar comigo, tá? Alguma pergunta, gente? Não. Aí, a devolução acontece na própria sala de aula, a P2 e PS, que aí quando chegar a época da vista já não tem mais aula, né? Então acontecerão na sala 119 do Palácio Universitário. Sala 119 fica ali, é uma sala que eu compartilho com alguns colegas. Fica ali no anfiteatro do Palácio Universitário. É quase, quase que imediatamente do lado da sala da diretoria do Instituto de Economia. Diretor do Instituto de Economia 117, tem uma sala 118 e aí a 119. Ou seja, como é que eu falei, fica ali no anfiteatro, não é difícil de localizar. Algumas perguntas? Alguma pergunta até aqui? Não? Então a gente tem que... Fala, Gabriel. Colocou no chat aqui uma pergunta. Ah, tá. A média é da UFRJ, a média é 5, né? Nem sou eu que controlo. Que beija, só para não ter dúvida, o que eu faço lá no final de tudo, eu chego lá no SIGA, eu só digito a nota final, eu não digito a nota da P1, não. O SIGA só tem um lugar para digitar a nota final, que é calculada com... tem que ser com um decimal. Ah, eu quero minha nota com 2 decimais. Não vai ser possível porque o SIGA só aceita uma. Tá? E aí a média é 5 de aprovação na UFRJ. Tá? Então fez a P1 a P2, está com média 5, está aprovado. Tá? Fez P1, P2, PS, está com média 5, está aprovado. Menos do que 5, infelizmente, está reprovado. Menos do que 5 depois da PS, né? Que está com menos do que 5 na P1, depois da P2, ainda tem a chance de fazer a PS e tentar aumentar a média. Bom, obrigado por quem me alertou, acho que foi o Gabriel, que havia uma pergunta no chat. Aí, falar aqui outras informações sobre a prova. Então, logo eu termine de corrigir cada avaliação, vou divulgar as notas no website do curso. Quer dizer, eu faço tem uma planilha de Excel com as notas, eu pego a planilha de Excel, faço uma cópia dela, evidentemente. Aí na cópia eu apago o nome dos alunos, ordeno pelo DRE, gero um PDF, boto o PDF no meu website. Na página lá da disciplina, vai ter um link lá. E feito isso, eu mando um e-mail pelo SIGA dizendo, ó,
prova está disponível, a nota está disponível no website. Tá? O aluno localiza a nota pelo DRE. E até eu já uso esse procedimento há muito tempo, desde que eu entrei na FRJ. De uns anos para cá, parece que inclusive agora não é mais permitido divulgar as notas com o nome do aluno do lado, mas não tenho certeza, eu acho que não é. Ou seja, o professor não pode pegar uma planilha de notas com o nome dos alunos e pregar na porta dele, da sala dele, ou botar no Facebook, ou mandar por e-mail para todo mundo. Ok? Então, o aluno tem direito à privacidade. Curiosidade, tem algum professor ainda que divulgue com todos os nomes? Ou acho que todo mundo agora está omitindo os nomes? O que acontece usualmente? Eu acho que eles estão divulgando só com DRE mesmo. DRE, eu acho que você tem que. Isso tem uma implicação para algo que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Já vocês vão ver. Então, agora vamos lá, gente. Então prestem atenção nisso aqui. Ó. Vamos lá, a gente tem 3 provas. Eu estou aqui, vou falar o seguinte. Eu quero que o aluno desta disciplina faça 2 dessas 3 provas. Vou repetir. Eu quero que o aluno da disciplina faça 2 dessas 3 provas. Tá? Mas eu fiquei doente na P1, na P2. Eu quero que o aluno faça 2 das 3 provas. E tem que conseguir fazer 2 das 3 para ter a média aprovação. Mas se eu fiquei doente, não sei o quê. Bom, aí tem um caminho. Então, a pressão que está escrito 2. O aluno que faltar somente ao P1 ou somente a P2 deverá fazer a PS, tá? Aí você falta a P1, falta a P2. Não, deixa eu fazer a PS, que se eu tirar 10 na PS, eu fico com média 5 e passo. Não pode. Não tem isso não. Então, porque, veja bem, a PS está aberta para quem faltar somente a P1 somente a P2. E também quem fez a P1 e a P2, tá? Você colocou ali da forma que fez a P1 a P2, pode fazer a PS. Faltou uma das 2 provas, pode fazer a PS. E faltou as 2. Não poderá, é o item 3. Não poderá fazer a PS. Ele precisará fazer 2 outras provas de reposição no dia da PS. E agora é importante. O direito de fazer esses 2 exames vai ter que ser requerido na Secretaria Acadêmica do IRID, de acordo com as regras que a Secretaria, a coordenação do curso, o Instituto de Relações Internacionais determinou para isso, tá? Então você vai ter que fazer um requerimento. Perdi a P1 e a P2. Não interessa qual o motivo, requerimento lá na Secretaria do IRID. E aí eles vão alguém vai avaliar e me falar, esse aluno tem direito à prova, esse aluno não tem direito, esse aluno tem direito às 2 provas. E aí vai ter dois exames, ou seja, no mesmo dia da PS. Então a PS tem 1h30, mas o aluno tem 1h40, 2 tempos, 50 minutos. O aluno vai ter um exame de 50 minutos para substituir a P1, um exame de 50 minutos para substituir a P2. Desde que eu adotei esse sistema, que já tem tempo, em 2016, de 3 provas descartar uma, só uma vez apareceu alguém que teve esse problema e não foi muito bem nas provas. Não acho que, não é um bom caminho. É ruim. Então, se faltou a P1 e a P2, deu muito azar, ou não estava muito comprometido com o curso, então é importante. E é por isso que eu falei, tenta fazer a P1 e a P2 para evitar qualquer problema. Tá? Outra coisa, não há segunda chamada para PS, porque esse já é um exame de segunda chamada. Então, não. Professor, eu faltei a P1, fiz a P2, mas no dia da PS eu fiquei doente. Lamento. PS já é a segunda chamada. Talvez você queira tentar uma terceira, quarta chamada junto a outros canais aí da FRJ. Não. Mas eu vou opiar para apresentar. Não. Tem aqui. Até onde eu sei, não tem que ter terceira, quarta, quinta chamada. Nada desse tipo. Item 5. A PS vai cobrir toda a matéria do curso. Isso aqui acho que agora já não tem diferença para vocês, né? Vocês estão no segundo período, acho que já viram a diferença do que é a universidade para o ensino médio, ensino básico. Mais uma vez, uma ocasião, mas tem muito tempo, eu dei aula no uma turma de primeiro semestre. Uns alunos ficaram meio chocados quando ia ter uma prova final, quando descobriram que não teria uma espécie de recuperação, sessões de dúvidas e reforço antes da prova final. Não tem nada. Teve aí uma prova, divulguei as notas,
tem uma terceira, outra prova aí, prova final, mas aula, essas coisas, não tem nada disso. Tá? Pergunta, gente. Ok. Eu menciono aqui no item, como eu já tinha falado, é permitido para o aluno que tiver feito a P1 ou a P2 fazer a PS para tentar aumentar a sua nota. Pode fazer. Agora, para a gente não perder muito tempo, entrando aqui nesse item 7, que é itens A, B, C, D e E. Gente, o exame é tradicional, sem consulta. Cada aluno e tal, aí cada aluno tem que trazer sua caneta, seu lápis, sua borracha, calculadora. Pode ser uma calculadora assim, daquelas de camelô, com as 4 operações, e com raiz quadrada, mas é importante ter a calculadora. E não pode ser, infelizmente, não pode ser a calculadora do celular. Não pode, porque a calculadora tem que ser uma daquelas. Seria a restrição que existe, que eu coloco na calculadora. Ela não pode se comunicar com o mundo externo. Em particular, é uma pena, mas a do celular, porque para dizer que pode usar a calculadora do celular, teria que ser prova com consulta. Por quê? Porque o pessoal pode botar um PDF, ou tudo lá no celular hoje, né? E não tem como, então, imagina se está todo mundo mexendo usando a calculadora do celular, como é que eu vou saber, verificar se tem gente consultando um PDF no celular? Aí a Maria Clara Veloso quer fazer uma pergunta. Você pode falar, Maria Clara. Professor, é porque eu tenho uma calculadora científica. Eu gostaria de saber se eu posso usar a calculadora. Aquela calculadora que tem mais informação e tal. Uma calculadora científica, um pouco maior do que a Não, normal. pode, mas é só uma coisa. Ela não armazena PDF nem se comunica com o mundo externo, não, né? Ela não tem Wi-Fi, nada disso, não, né? Não, nada disso. Então pode, tá? Que aí basicamente seria o item C. É vedado o uso de aparelho como tablet, celulares, com ou sem chip, e qualquer outro dispositivo. Não, que já teve uma. Mas isso tem muito tempo. Com o aluno, não, você deixa eu usar a calculadora do celular, eu tiro o chip. Pô, desculpa, não tem como ficar com. Imagina chegar no dia da prova, 60 alunos com celular. Não, eu tiro o chip, eu vou checar um por celular a celular, se tá sem chip, se tá sem Wi-Fi. Não dá, né, gente? Tá? Infelizmente não é possível. Também já. Isso aqui. Coloquei esse comentário recentemente. A prova não dá para ir ao banheiro, gente. Sentou ali para fazer a prova. É só. Se quiser ir, querer ir ao banheiro é muito importante. Tem que pegar a prova e acabou. Então, tem até o banheiro antes. Né? Isso é uma regra firme. Não é usual de prova. Não pode ir ao banheiro durante a avaliação. O exame não dura 4 ou 5 horas. Se for um exame de 4, 5 horas, aí a pessoa tem que ir ao banheiro, é evidente, né? Mas o exame de 1 hora. O exame reservado para o exame é 1h40. A maior parte dos alunos nesses exames P1, P2, entrega com 1 hora. Tá? E o outro item aqui, o item é uma regra básica, gente. Aluno atrasado só vai entrar para fazer prova enquanto nenhum outro aluno tiver saído de sala. Já teve gente que não acontece sempre, mas já aconteceu. A gente ficava querendo quase me bater. Não, mas peraí, a culpa não é minha, o ônibus não passou. O que eu vou fazer? Já tinha saído. Saiu o primeiro aluno que entregar a prova. Esse primeiro aluno saiu, não entra mais ninguém. Não entra mais ninguém. Não pode. Porque assim, a ideia é assim, os alunos não vão se comunicar. Não posso admitir que, então, permitir que depois que o primeiro, o segundo aluno saiu, alguém entre. Não, mas eu não falei com ninguém. Tudo bem, você não falou, mas não é a questão do. Ali não é a declaração que define isso. Né? Declaração. Eu não falei com ninguém, não. Não posso ficar inequívoco que não há comunicação nenhuma. E a maneira de garantir isso é que um dos requisitos para que isso não. Ter certeza que essa comunicação não aconteceu, ter uma certeza forte, se não 100% considerável de que isso não aconteceu, é impedir que o aluno atrasado entre depois que o primeiro aluno sair. Tá? Perguntas até aqui? Aí tem esse item 8, gente, que sempre causa uma confusão do jeito que está escrito, mas vamos lá. Tradução dele aqui para uma linguagem bem simples. Quem for pego colando vai receber 0 e o 0 não será descartado.
tá? Porque o que está dizendo é que quem receber as notas, exceto pelos casos de ausência, ou seja, então, quem faltou à prova, essa é a regra do item 8 não se aplica, esquece quem faltou. Quem veio fazer, aquele que é aluno que veio fazer a prova, recebeu um 0 na P1 ou um 0 na P2, não vai poder fazer a PS. Então ele perde o direito de fazer a PS. Ah, mas por que isso, professor? Gente, já tem tempo que eu adotei esse sistema de descarte de nota, por vários motivos eu acho um bom sistema, tá? Aí só que surgiu um pequeno problema, que aí eu resolvi com essa regra. Pessoas supostamente inteligentes resolveram usar o descarte para colar. O que você está querendo dizer? Muito simples, imagina. O cara olha essa regra do descarte, pensa, eu vou lá, eu colo na P1, não estudo nada e colo. Se o Alexandre me pegar colando, eu me dei bem. Se ele me pegar colando, ele me dá um 0, mas aí eu estudo para P2 e para PS ainda passo. E infelizmente isso aconteceu uma vez. Eu peguei um aluno colando na P1, o aluno teve nota, isso tem muito tempo. O aluno recebeu nota 0, tem muito tempo que isso aconteceu. Então o aluno recebeu nota 0, chegou na P2 e na PS o aluno conseguiu, juntando a P2 e a PS, o aluno conseguiu ter nota mínima para aprovação. Então eu olhei para isso, peraí, qual foi a punição para essa pessoa? Não houve, né? Não houve punição. Não. Então acabei com isso. E não foi. Teve uma vez que aconteceu, e teve outra vez que eu acho que a pessoa, teve um caso que mais a pessoa acaba sendo reprovada, mas na prática, com descarga da nota, não existe. A punição para quem é pé colando é o 0, o 0 é descartado. Por exemplo, assim, colou 0, aí fez 2, tudo bem, está reprovado, mas pô, 0 foi descartado, ficou 2, ou não. Então, botei esse comentário aqui. Quem recebesse nota 0 na P1 na P2 não poderá fazer a PS. Quem veio fazer? Aqueles que estão ausentes, esquece, isso não se aplica a eles. Aí pode acontecer de alguém, mas peraí, professor, suponha que eu venho fazer a prova, me vou muito mal e tiro 0. Primeiro, isso nunca aconteceu. Mas se um dia acontecer, alguém, por exemplo, você chegou para fazer a prova, ou porque não se preparou, tá nervoso, olhou assim, ficou olhando para a prova meia hora, aí disse, pô, Alexandre, não dá, não consigo, toma aqui minha prova, não consigo fazer nada, não sei o que é o seu, não me preparei direito, fiquei nervoso, tive um problema. Aí você me entrega a prova em branco, não se preocupe, você vai receber nota 0,1 e essa regra não vai se aplicar a você. Isso não vai te afetar, isso que eu estou dizendo. Entregou a prova em branco, 0,1. E essa regra. Então, resumindo, item 8. Um eventual problema de cola é muito raro, acho que não vai acontecer esse ano, como graças a Deus há muito tempo não acontece. Aí o 0 não é descartado porque a pessoa não vai poder fazer a PS. Então vai ficar só com a nota, se for na P1, o 0 da P1 e a nota que tiver na P2. Tá? Alguma pergunta até aqui, gente? Não? Então, devoluções e vistas de prova, eu digo, a P1 você devolver para os senhores. Eu recomendo que vocês guardem essa prova até aparecer no SIGA a nota do semestre correta, tá? A P1, como eu te falei, vou devolver, os alunos terão acesso à vista aos demais exames. Essa devolução vista contém aqueles horários que a gente falou a definir aqui no programa, não tem segunda chamada, não tem momento para isso, tá? Você pode pedir revisão, mas tem que apresentar no dia e hora marcado para devolução ou vista. O aluno deve me informar pessoalmente de todo e qualquer problema referente ao registro da sua nota no momento da devolução vista do exame em questão. Isso é importante. Suponha que lá, devolve sua prova, está escrito lá em cima 8, nota 8, mas na planilha, naquilo que foi divulgado na internet, tá nota 5. Houve um erro. Me avisa imediatamente para que a gente possa retificar, tá? Então, guarda aí essas provas contigo, porque só para você entender o que acontece. Fecha o semestre, eu tenho a minha planilha de notas no Excel. Aí eu tenho que passar as notas para o SIGA.
acho que assim, vocês acham a, que o SIGA importa notas de Excel? Você acha que tem opção de importação? O que vocês acham? Alguém vai dar uma opinião? Ops, tem algum aluno aí? Vocês já foram embora? Temos ali a Maria Clara. Então, obrigado, tem gente aí, muito obrigado. Gente, não tem opção de importação. Quer dizer, isso, então o lançamento de notas quer dizer o seguinte: tio Alexandre pega a planilha de Excel, aí abre lá o SIGA e vai digitando aluno tal no Excel 8. Bota no SIGA 8. Então, pode haver erro. Eu recentemente descobri uma maneira de comparar. Que aí é o seguinte: depois que você termina de digitar no SIGA, eu gero um PDF no SIGA, e aí do SIGA eu copio as notas do PDF, desculpe. Eu digito no SIGA, gero um PDF, aí do PDF eu copio as notas no PDF para o Excel e tomo a diferença. Se aparecer alguma coisa, a diferença do que, basicamente, então tinha a coluna com as notas que eu digitei. Aí na coluna do lado eu colo as notas que eu copiei, que estão lá no PDF. Aí eu mando tirar a diferença de uma para outra. Se aparecer algo diferente de zero, é que houve um erro, né? Se tiver todas as diferenças derem zero, é que está tudo certinho. Mas o fato é que é um sistema, pode acontecer um erro, né? Então, um aluno que está com, por exemplo, nota 7 na planilha, por um engano, ficar com 5 lá no SIGA. Então, é importante que você guarde as notas contigo, porque se você identificar depois, minha nota no SIGA está errada. Quando terminei o curso, minha média era 6, 7, apareceu 5. Você pode me procurar e falar: olha, tá errado. Aí que eu falo: me mostra a sua prova. Porque se eu olhar, minha planilha está 5. Me mostra. Isso, inclusive, já aconteceu comigo, mas não na FRJ. Há muito tempo também. Foi ainda no IBMEC. Um aluno, professor, eu achei que minha nota era mais alta. Me mostra aí a sua prova. Não tenho, não. Só acho que apareceu um 8 lá, eu acho que eu tinha tirado 9,5. Aí, lamento, né? Tá? Então é importante guardar esse material com vocês. Item D. Quer dizer o seguinte: eu não vou guardar, porque basicamente você aplica a prova, 50 alunos fazem a prova, aí você chega no dia da devolução, você devolve 30 e sobram 20. Não vou guardar. E aqui, neste momento, surge algo relacionado à divulgação das notas usando o DRE, ou seja, omitindo o nome dos alunos, que eu me atentei outro dia, numa outra disciplina. Que até então eu segui o seguinte procedimento. No dia da devolução da prova, da P1, né? Eu vi fulano não tá. Professor, posso pegar? Eu pego e levo para ele. Eu entregava sem problema. Surgiu a seguinte coisa que me ocorreu. Veja bem, a exigência de você não divulgar o nome do aluno é para o direito à privacidade, tá? Do aluno. Mas se eu pego a prova do aluno que faltou e entrego na mão de outro aluno, sem autorização do aluno que ausente, eu estou violando a regra de que eu não posso informar para os outros a nota do aluno, né? Todo mundo entendeu esse ponto? Alguém quer fazer uma pergunta? Ninguém protestou, vou assumir que todo mundo entendeu. Então, assim, não posso mais, de fato, eu não tinha prestado atentado para esse ponto, é de fato. Se tem a ideia de que a nota do aluno não pode, a gente só pode divulgar, a gente omite o nome justamente para não ficar todo mundo sabendo a nota dele, eu não posso. Se um aluno faltou, você tem que pegar a prova dele corrigida para outro. E aí cria a seguinte situação: se você não vai estar aqui no dia, não vai estar em sala no dia da devolução da P1, o melhor que você pode fazer é me mandar um e-mail com alguma antecedência, se eu enxergar o e-mail, receber o e-mail antes da aula, aí você manda um e-mail: professor, eu não estarei presente na devolução, por favor, entrega a minha prova para o fulano, ou até para qualquer aluno, qualquer colega que pediu, pode entregar. Então, ok. Aí pode ser. Mas sem isso, não é possível. Então, só vou devolver a prova para quem estiver presente no dia. Tá? Alguma pergunta até aqui? Não? Então, vamos lá, gente. Item 10, vou fazer aqui um pequeno comentário. Você começa a dar aula, o que acontece? Você monta o seu primeiro programa,
aí que você vai botando esses comentários, estabelecendo essas regras, aí cada problema novo que surge, que você tem que lidar com, você coloca uma regra. Então, como eu falei, esse item 8 aqui, que é o maldito problema da cola, eu não tinha essa regra. Um dia criei isso, passou a constar de todos os meus programas. Também isso aqui, ó, antigamente eu não colocava isso por escrito, né? Também, isso recentemente teve uma ah, não, vou morrer, porque é o banheiro, meu Deus do céu, caos total. Então, tá escrito aqui. O item E também eu não colocava. Um dia deu uma confusão, então as coisas vão entrando lá. Os comentários vão ser, à medida que um problema vai surgindo, o programa vai crescendo um pouquinho. E aí, por conta do que aconteceu no semestre passado, surgiu o item 10, ou seja, esse item 10 não estava no programa do semestre passado. O que está escrito ali? Se alguma das avaliações não ocorrer em decorrência de razões alheias ao meu controle, então é possível que eu calcule a nota na disciplina utilizando somente as avaliações realizadas. O que isso quer dizer? Melhor de pegar o exemplo do semestre passado. Exatamente nesta disciplina eu ia aplicar a PS. Aí vocês já estavam aqui, vocês estão no segundo semestre, semestre passado vocês estavam aqui. Se algum dos senhores, se vocês tiveram aula naquele local que eles chamam de, se refere ao horário container, né? Talvez tenham tido um problema de indisponibilidade de sala no fim de semestre. Aconteceu isso com algum de vocês? Vocês chegaram a se defrontar com esse problema? Não? Eu vejo um bando de dedinho para baixo, acho que imagino que o dedinho para baixo, o negativo, né? Assim é o joinha, né? Isso aqui eu não sei o que é. O dedinho assim, acho que alguns alunos tiveram esse problema, né? Aconteceu. Comigo aconteceu desculpe. Agora eu vou pedir, por exemplo, Gabriel Bruni, se ainda estiver aí, que me ajude. Isso aqui quer dizer joinha, ok, legal, não é, Gabriel? Isso aqui quer dizer não? Ou essa coisa chata aconteceu comigo? O que isso aqui quer dizer, Gabriel? Não, quer dizer não. Ah, que não aconteceu. Não aconteceu, vocês de forma geral não tiveram esse problema. Tá bom. Obrigado pela aula, Gabriel. Então, o que aconteceu foi assim, na disciplina de Economia Internacional, no dia da PS, que era inclusive, a disciplina estava sendo lecionada no segundo horário, né? De 8h20 às 10, no meio da tarde, acho que assim, porque aconteceu assim, fecharam o segundo andar do container e só o primeiro andar estava funcionando. Um colega de vocês mandou e-mail, olha só, professor, a nossa sala não vai estar disponível, mas a turma está toda aqui na outra sala, e botou lá o número, nossa sala 15 não está disponível, mas estamos todos aqui na sala 7. Então quando chegar a hora da prova, vem aqui encontrar com a gente. Aí, cheguei lá, e foi isso. Apliquei a prova em outra sala, e a sala só foi por iniciativa do aluno, que a sala que era para ser aplicada. A prova, onde aconteceram todas as aulas, não me sei porquê, não me lembro porquê estava indisponível. Isso na disciplina de RI, mas numa outra disciplina, era também a última prova. O que aconteceu? Na véspera, até no dia do exame, não me lembro, foi com pouca antecedência, um dos diretores do Instituto de Economia mandou um e-mail para vários professores, era um deles, dizendo, olha, gente, algumas salas, e claro, tá lá também do container, não estão disponíveis, está tendo problema lá, então, por favor, se algum de vocês ainda vai dar aula ou aplicar prova, me avisa que a gente vai tentar providenciar uma sala alternativa, uma outra sala aqui dentro do Palácio Universitário. Aí eu mandei um e-mail pro colega, eu preciso de uma sala para aplicar prova. Aí ele me respondeu logo em seguida, olha, pega a sala, eu preciso da sala para aplicar prova, horário tal, disciplina tal. Aí ele me respondeu, pega a sala tal. Aí eu fui, mandei um e-mail no SIGA pros alunos dizendo, olha, essa prova vai acontecer na sala tal. Mas aí fica aqui, se o pessoal não imagina, alguém dizer, não vi, cheguei lá, não tinha prova. Aí além disso, peguei uma folha A4, escrevi lá, prova da disciplina tal será na sala tal. Aí levei lá uns 4, 5 papéis desses,
Levei também não sei como é que eu esqueci como é que chama, essa fita que usa para embalagem, para fechar a caixa, lacrar a caixa. Parece durex, só que é mais grossa, né? Levei essa fita, levei uma tesoura, então cheguei lá no tal aulário que estava fechado, o container. Preguei em cada porta do negócio, eu preguei lá o meu aviso. Olha, prova tal, professor Alexandre na sala tal. Aí, por sorte, todos os alunos apareceram, ninguém reclamou, consegui aplicar a prova. Mas imagina se a diretoria de estudo de economia não tivesse tomado a iniciativa de providenciar. Eu nem sabia que estava acontecendo. Em Berkeley, se eu soubesse, onde é que eu ia uma sala? Não tem como conseguir uma sala, de repente. E não foi o primeira vez que isso aconteceu. Já tive outros problemas nessa direção. Teve uma vez que a universidade estava com o calendário atrasado ainda por conta da pandemia, então o segundo semestre ia terminar em janeiro. Então eu tinha que aplicar uma prova em janeiro, mas a PS era em janeiro, mas a P2 era no final de dezembro, lá por volta do dia 20. E aí eu dava aula no Instituto de Psicologia, no Instituto de Psicologia como agora. E o que aconteceu? Chegou dezembro, o Instituto de Psicologia fechou. Ficamos sem sala. Só isso. O calendário, o semestre ia até janeiro, mas chegou ali no dia 5, 10 de dezembro, fecha tudo aí. Aí ficamos sem sala. Então naquele semestre a prova foi remota, online. Bom, então isso aconteceu, começou a me preocupar. Vai que, por exemplo, num dia desse você não consegue aplicar a prova. Assim, eu não vou deixar de lançar as notas no CIB. Então, suponha que por algum problema qualquer, a PS não aconteça. O que vai acontecer, eu vou calcular uma média com a P1 e a P2. O que eu vou fazer? Talvez seja o seguinte, teve 2 provas, eu vou descartar a pior nota e ficar só a maior. Aí eu vou decidir quando isso acontecer, tá? Veja bem, a P1 não acontecer, você tem uma impossibilidade de aplicar a P1, por exemplo, estourou um cano em algum lugar, a sala onde você tem as aulas normalmente está inundada, não tem como aplicar, cheia de água, né? Não tem como aplicar a prova. O que é que então, digamos, a P1 estava marcada, não me lembro, acho que é 23 de maio? Não, 13 de maio. No dia 13 de maio você não pode aplicar a prova, porque a sala estava alagada. Ok, prova remarcada para o dia 20 de maio. Isso no meio do semestre. É um inconveniente, é um problema, mas vida segue. O diabo são essas provas no fim do ano, né? Bom, imagina, você não aplica PS, que é ali no fim do semestre. Tem muito, RI é bastante comum a vários alunos que não moram, quer dizer, vieram para o Rio de Janeiro para cursar, então já estão, mas ainda tem família, pai, mãe, em outros locais do Brasil, né? Ou no estado do Rio, ou fora do estado do Rio. Já tive turma, me lembro que eu acho que do semestre passado, tinha 2 moças da Bahia, uma moça do interior do estado, tinha gente de Minas também, gente que aí o pessoal já comprou a passagem de volta. Ou então, por exemplo, se a pessoa está num imóvel alugado, já acertou a devolução do imóvel ali acertou que o imóvel vai ser devolvido no dia 15 de julho, vai ter que ter uma prova no dia 25 de julho. Imagina o caos que vai ser isso, né? Tá? Agora, só não ter dúvida, eu não pretendo usar isso, mas assim, se acontecer, aí essa possibilidade está aberta e enunciada aqui, explicitada para os senhores, tá? A gente mencionou isso no programa. Alguém quer fazer uma pergunta? Aí que não se deixa claro, mais uma boa razão para tenta fazer, não vou estudar muito agora para P1 e no final do semestre melhor, não. Estuda regularmente o semestre inteiro para já ficar com boas notas logo no começo do curso. E mais uma coisa, inclusive a matéria no começo do curso é mais fácil do que a matéria no fim do curso. No começo do curso define mais, estuda mais alguns conceitos, definição, vai falar o que é PIB, o que quer dizer a taxa de inflação, o que é um índice de preço. No fim do semestre, a matéria é mais desafiadora. Quem vai envolver lidar com algumas equações, com gráficos, tá? E aí é mais puxado. Pergunta, gente, até aqui. Bom, outras informações, então, item 5. No item 5, eu digo, tem que vir aula, gente, essa é a regra, tá?
E, em particular, eu tento não ajudar o aluno a faltar aula, né? Então, veja bem, pensar, o professor ajudar o aluno a faltar aula, acho que é uma falha séria, você não pode fazer isso, no meu modo de ver. Então, professor, faltei a aula, me dá uma aula de reposição, não. Estaria te ajudando a faltar aula, né? Agora, não é segredo, se você fizer um esforço, né? Se a pessoa não descobrir isso também, você vai ver que da época do período da pandemia, que esse curso foi remoto, tem vários vídeos, mas o conteúdo do curso mudou um pouco. Mas boa parte do que a gente vai fazer em aula está disponível no YouTube, tá? Conteúdo equivalente, você substitui quase que perfeito, mas por sua conta e risco. Inclusive, já no período presencial, alguns alunos me falaram, não, mas aquele material no YouTube é bom, que eu vou lá, tem algum ponto que eu não fico tentando entender, lembrar o que você falou em aula, eu vou lá, acho o vídeo no YouTube, fico vendo, aí no YouTube você pausa, volta, né, vê exatamente o que aconteceu. Tá? Importante, não tem controle de presença, não faço chamada, mas tem que vir a aula, obrigação do aluno vir a aula. Tá? Pergunta, gente. 2. Está disponível no website do curso um conjunto de notas de aula, ou seja, para cada tópico deste aqui, você tem um PDF. Então vai de 1 a 10, mais o 0, 11 PDFs de notas de aula. 11 arquivos. O aluno precisa trazer esse material para as aulas. As notas de aula não tornam o item 1 irrelevante. O que isso quer dizer? Já posso abrir um deles, que acho que a gente vai discutir. Acho que é aqui. Sim. Ué? Não. Acho que não. Ok, já abriu. Por exemplo, isso aqui, inclusive aquele que eu mandei no e-mail, tá disponível também no website. Gente, eu não vou escrever no quadro essa frase. Está escrito nas notas de aula. Eu posso subir que você tem esse material em mãos. A minha sugestão é imprime, traz isso impresso no papel. Aí, que inclusive no papel você pode fazer umas anotações. Até outra que você pode fazer, imprime só, por exemplo, o item 0, traz, vê se você acha que é útil. Porque eu vejo algumas pessoas usam no celular, por sua conta, e inclusive agora no curso mestrado, que eu também dou uma nota de aula, vários alunos estavam lá com o tablet na aula, eu vi os alunos anotando ali no tablet, né? No tablet, a pessoa tem, o tablet vem com uma canetinha, a pessoa pode fazer anotações ali. Vários alunos estão fazendo anotações no próprio tablet, mas havia também alunos com material impresso anotando ali alunos também com a nota de aula e um caderno na mão, alunos que anotavam no próprio jogo de notas de aula, e cada um vai fazer do jeito que achar melhor. Mas você tem que ter o material em mãos. Aí a aluna Rafaela quer fazer uma pergunta. Pode falar, Rafaela. Oi, professor. Desculpa, rapidinho. Desculpa interromper. Eu só queria saber se você vai disponibilizar a emenda do curso e aonde. Perdão, você pode falar um pouquinho mais alto? Oi, posso? Você vai disponibilizar a emenda? Se sim, aonde? Ué, a emenda você diz o programa? Isso, o programa. Tá no meu website aqui, eu mandei no e-mail. Esse material que a gente está discutindo aqui? Ele tá no... tá, perdão. Eu tava olhando em outro lugar aqui e não tava achando. Não, também, só para ter dúvida. Esse PDF que eu estou discutindo aqui, Rafaela, ele foi enviado no e-mail do SIGA. Pelo menos para mim chegou. Que incluiu o mesmo e-mail que vai para vocês no SIGA, vem para mim. A minha intenção foi anexar 2 PDFs, tá? Sim. No e-mail eu recebi os 2 PDFs, espero que você tenha recebido também. Além disso, se você for neste endereço aqui, você tem o programa lá também tem as notas de aula. Depois de a internet falar do programa, a gente vai dar uma visitada rápida nesse site, tá legal? Perfeito, obrigada. Nada. Desculpa. Nada, não tem problema, ainda bem que você perguntou. Gente, qualquer dúvida, por favor, pergunta imediatamente. Aí, outro ponto, acho que para quem erra isso é importante. Você não precisa estudar antecipadamente a matéria que será discutida em aula, não é essa a minha expectativa. Eu acredito que seja mais proveitoso, mas aí cada um tem sua técnica de estudo, a sua maneira, uma forma que ele gosta de estudar. Primeiro ver a exposição, ver o que eu estou falando em sala e depois estudar o livro, os tópicos que tem um correspondente, um capítulo correspondente no manual do Menkel, ou as notas de aula. Mas se você quiser estudar antes, tudo bem, vai em frente, tá?
Mas assim, não é a minha expectativa, que eu sei que tem algumas disciplinas que o professor manda um material de, ó, vocês têm que ler isso aqui para a próxima aula. Não, não é assim que a gente está trabalhando aqui, tá? Perguntas? Ok, aí o item 4. As listas de exercício não valerão pontos, mas são essenciais para entendimento na matéria. Sugere-se fortemente que elas sejam resolvidas de forma gradual. Então, para não haver dúvida, gente, para a sua nota nesta disciplina, as listas de exercícios são fundamentais. O estudo desta disciplina, a primeira coisa que você tem que fazer é resolver as listas de exercícios. Você tem que saber fazer as listas de exercícios. Se você não souber fazer as listas de exercícios, você provavelmente irá mal nas provas. Porque, em primeiro lugar, coisa que eu olho quando eu vou preparar a prova são as listas de exercícios. Tá? Então, tem que olhar para as listas, fazer os exercícios, tá? A primeira coisa na preparação para as provas desta disciplina são as listas de exercícios. Então, vou repetir. Quer se preparar para as provas dessa disciplina, quer estudar para essa disciplina, a primeira coisa que você tem que fazer consiste em resolver as listas de exercícios. Perguntas? Não? Então, depois o item 5. Depois você vai visita o website, dá uma olhada no conteúdo, não é uma coisa muito grande. O que tem lá? Lista de exercícios, notas de aula, exames antigos, alguns comentários sobre a bibliografia, link para... Tem uma página que você clica que abre o link, porque eu usei no Google Meet, na nossa sala de aula virtual, que se Deus quiser não vamos usar muito, com sorte só hoje. Também tem 2 outros momentos que a gente pode usar, já eu vou falar. Por favor, certifique se você está inscrito nessa disciplina de forma correta, tá? Já aconteceu, na minha experiência como professor, de aluno no meio do curso descobrir, depois de já ter feito prova, descobrir que não estava inscrito na disciplina, aí, lamento, né? Isso o aluno, o trabalho que ele fez está perdido. Então, se certifica que você está inscrito, você está fazendo esforço, assistindo a aula, estudando, dá uma olhada lá no seu comprovante de matrícula e guarda contigo o comprovante de matrícula que você está inscrito na disciplina, tá? Perguntas? Item 7. Se eu botei logo depois da pandemia, mas eu mantive, que assim, se houver, o que diz? Se é o FRJ, ou tiver dengue, Covid, alguma outra coisa acontecer, tem que parar as aulas, ou aí aqui no Rio de Janeiro, não, que foi tiroteio, tem tiroteio no fundão, então não tem aula. Mas, pô, qual é o dia que não tem tiroteio em algum lugar no Rio de Janeiro? Em algum lugar do Rio de Janeiro. Todo dia, quase em algum lugar do Rio de Janeiro, acontece um tiroteio. Então, se cada vez que tiver muito tiroteio, troca de tiros no Rio de Janeiro, ou não tiver aula, a situação fica difícil, né? Mas tudo bem. Está acontecendo, eu não controlo isso. E aí o que acontece é que nesse caso pode acontecer a aula ser remota. Então já fiz isso numa ocasião que eu lembro. Foi assim que a gente saiu, voltou para as aulas presenciais após ali no final da pandemia de Covid, né? E acho que agora a gente já pode dizer que a pandemia acabou, né? Ali foi abril de 2022, não sei se vocês vão lembrar, teve um carnaval no Rio de Janeiro em abril de 2022. Quem é do Rio deve lembrar, né? Aí o que aconteceu? O trânsito vai ficar muito ruim, não pode ter aula por causa do carnaval. Pô, não era feriado, nem nada, não tem problema. Uma aula antes avisaram com uma semana de antecedência, eu cheguei em sala e falei, por exemplo, olha só, gente, semana que vem as nossas aulas são remotas. Então se fala, e aí os já não pode ter aula porque teve confusão, troca de tiros em algum lugar, sem problema, não, ter aula remota. Tá? E como teve a sessão hoje também, aula remota, zero de problema. Perguntas? Não, acho que é isso, por aqui. Então, ok, agora vamos lá. Vamos visitar o website? Não. Vamos falar do livro. Mas já vamos visitar o website também. A gente já está lá, porque a gente fala do livro no website. Então, acho que ao menos por este momento eu estou fechando o programa. Aí eu vou, se tudo correr como planejado, abrir minha página aqui. Aí a gente clica em ensino,
clica aqui em graduação para GRI, Economia Internacional. Não é aqui embaixo, essa é uma cadeira com o mesmo nome, mas com conteúdo bem diferente para a graduação de Economia, 5º período. A dos senhores é essa aqui. Então, o que a gente tem aqui? Tem algumas informações básicas, e-mail, tem um formulário de contato. Como eu estava falando para Rafael, se você bater aqui, você tem acesso ao programa. Bibliografia a gente vai olhar depois. Aulas remotas. Só se tiver aula, como é o mesmo endereço que a gente usou hoje. Inclusive tem um link para o meu canal no YouTube. Só tem lá, material de ensino. Estejam certos que eu não sou um youtuber popular. Não devo ter nem 100 inscritos. Notas. Certamente não é. Acho que não ganho dinheiro nenhum naquilo lá, tá? O canal não é monetizado. Notas de aula. Então você bate aqui em notas de aula, tem como eu falei, bate aqui no tópico 1, abre um PDF. É um PDF para cada tópico desses. Lista de exercício. Aqui é importante. Observe que eu passo exercícios do livro, às vezes, com questões adicionais. Aí você bate, clica aqui, abre um PDF com algumas questões que eu coloquei por minha conta. Fora do livro, né? Que o livro não tem. A lista 3 não tem questões adicionais, somente são as questões do livro. Agora a lista 7, que já não está mais seguindo o Menck, aí um PDF. Lista 8, um PDF, assim vai. E olha, lá embaixo, gabaritos. Então, um gabarito para a lista 1, um gabarito para a lista 2. Inclusive aqui eu tenho uma certa dúvida, que para o meu modo de ver, gabarito já deixa claro que não necessariamente a resposta é completa, tá? Então eu botei aqui, gabarito sintético, tá? Sendo que às vezes, quando eu acho que a resposta é completa, eu faço um comentário aqui, ó. Completa. Esta resposta aqui para o item 2, meu modo de ver, está completa. Perguntas? Ok. A gente volta um pouquinho. Links diversos. Quem quiser acessar alguns sites com dados, Banco Mundial, FMI, esse glossário financeiro é algo razoável. PEDATA é vinculado ao IPEC, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, tem muitos dados para a economia brasileira e outros de outros países, que você já baixa no formato Excel, com planilha de Excel. Peno Word Table tem dados de renda per capita para diversos países do mundo ao longo de um período relativamente longo. Aí, descendo um pouco, aqui já tem uma previsão do que vai ser a matéria da P1, mas vai ter que conferir para a P2 também. Questões. Isso só se quando tiver uma avaliação remota, que já tem uma página onde eu vou colocar as provas. E no momento a previsão é que seja uma prova presencial. Então não tem nada ali. Anteriores. Então você bate, clica aqui, alguns exames de semestres anteriores, tá? Então, lembrando que aqui eu mudei o conteúdo, então isso aqui, ó, saiu do programa, então eu suprimi, tirei a pergunta daqui. Tá? Perguntas? Não. Vamos em frente. E aqui, se você bater, tem um arquivo zip com todos os PDFs do website. Você bate de uma vez só todas as notas de aula, todas as listas, esses exames antigos, tá? De uma vez só. O zip não vai ser atualizado. O zip é esse. Por quê? Depois depois da P1 eu vou colocar aqui um PDF com, deixa eu ver aqui, você vai ter um link aqui, você vai clicar, vai abrir um PDF com as perguntas e o gabarito. Esse gabarito, não vou botar isso no zip, o zip não vai ser atualizado ou modificado ao longo do semestre. Ou seja, se você baixar esse zip, você baixa todos os PDFs que estão aqui. Os novos PDFs você tem que pegar um a um. Perguntas? Ok. Então temos aqui mais uns 5, 10 minutos. 5 mais 10, né? 15 minutos. Vamos falar da bibliografia e encerrar essa discussão. A gente vai seguir esse livro-texto aqui, que eu já coloquei inclusive ISBN 3. Se você quer ter certeza, se você for comprar, talvez valha a pena tentar comprar exatamente esta edição aqui do livro-texto. Agora, o ponto, esse livro tem várias edições e versões do dito livro em português e em inglês. Originalmente o livro foi escrito em inglês, que tem em português a tradução.
Então eu digo, você pode usar esse aqui ou também outro. Mas esse aqui eu conferi, mas já usei a tradução acho da quinta ou da quarta edição para lecionar há uns 15 anos, para lecionar mais. Não, 15 não, talvez uns 10 anos para lecionar um curso de introdução à macroeconomia também. Não tem diferença quase nenhuma. Só que tem um ponto importante para a gente. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo. O autor do livro, o Menkel, na verdade, o que ele fez? Ele escreveu um livro cujo nome é... Princípios são os outros dois que eu vou falar depois. Ele escreveu um livro chamado a Economia. Tá? Aí esse livro tem basicamente 3 grandes blocos, assim, uns 6 capítulos de algo que eu vou chamar geral, que servem para micro e macroeconomia. Depois a gente vai falar rapidamente a diferença de micro para macro. Aí tem um bloco assim de uns 15 capítulos de microeconomia e uns 15 capítulos sobre macroeconomia. Então o livro como um todo deve ter algo na faixa de uns 40 capítulos. Aí, só que esse é um livro para ser usado em 2 semestres. Basicamente, primeiro semestre um curso de introdução à microeconomia, segundo semestre um curso de introdução à macroeconomia. Só que aí, basicamente, a pessoa tem que... O problema, supõe que alguém queira editar, pegar só a parte de micro. Vai ter que comprar o livro todo, aí uma das coisas a editora fez, o Menkel, o autor fez também, né, junto com a editora. Eles fizeram o seguinte, eles juntaram essas 2 partes aqui e criaram o livro Princípios, em inglês Principles of Microeconomics, Princípios de Microeconomia. Juntou também uma parte juntou essas 2 partes, ou seja, a parte geral e a parte de macroeconomia, e criou princípios de macroeconomia. Ok? Então, basicamente, tinha um livro grandão, ele dividiu, que cobria micro e macro, ele dividiu em 2, um só para micro e só para macro. O que eu estou indicando é este aqui. É este aqui. Porém, se por acaso você tiver este aqui em mão, por exemplo, como tem aqui meu irmão mais velho estuda economia sei lá, na FRJ, em outro lugar, e usou exatamente esse livro aqui. Você não precisa nada, porque você tem tudo. O que não serve, vou marcar em vermelho o que não serve. Esse aqui pra gente não serve. Mais uma coisa. O mesmo autor, Menkel, isso é importante, hein, gente? Ele tem um livro chamado Macroeconomia. Não compra isso de jeito nenhum. Pelo menos esse curso. Que esse é um curso para 3º, 4º período da graduação de economia. Não é para esse curso, não é esse pra gente, não. Não é esse. Então, esse não sei, mas é macroeconomia também. Peraí, é o mesmo autor. Não, para mim que esse é um curso. Basicamente, esse princípio, até que o nome que ele chama, esse é de introdução. O princípio aqui é de introdução isso aqui quer dizer introdução à macroeconomia. Esse aqui já pressupõe que a pessoa já teve o curso de introdução, agora vai ver algumas coisas mais avançadas. Então esquece, não, aquele lá não serve. E além disso, eu não sei se ainda existe, mas no passado existiu. Que às vezes o mais comum nas grandes universidades americanas é que os alunos têm 2 semestres de introdução à economia. Um semestre com introdução à microeconomia, outro semestre com introdução à macroeconomia. Em alguns casos, os alunos têm um único semestre, aí junto introdução à economia.
Aí o Menkel também, e a editora, criaram um livro onde pegaram alguns capítulos deste aqui, alguns capítulos daqui, alguns capítulos, ou seja, pegou um pouquinho de micro, um pouquinho de macro. Então, com alguns capítulos daqui, criaram um livro que eles chamaram, na época eu vi, de economia. Então, o livro do Menkel chamado Economia é quase certo que não vai servir. Então, não compra um chamado Economia. Bom, perguntas até aqui? Continuando falando aqui sobre o livro, é importante. Então, assim, e aí de inglês, português, sexta, oitava edição, a diferença de uma edição para outra é mínima. Então, se você tiver tem uma edição, a tradução da quarta ou da quinta, você tem um livro em português, que é a tradução que esse aqui é a tradução da sexta edição americana. Se você tem um em português, que é a tradução da quinta edição americana, pode usar sossegado. Com um pequeno senão, que as editoras, para induzirem os alunos a comprar o novo livro, que eles mandam a última edição para os professores de graça. E não é só o livro, eles mandam outras coisas, material de apoio, mandam slide de PowerPoint, mandam exercícios, os exercícios, disponibiliza para o professor um kit com os gabaritos dos exercícios, para induzir o professor a pegar usar a última versão. E aí, o aluno é forçado a... E aí cria um mecanismo para... Já que o professor está usando a versão mais recente, o que vai acontecer? Que basicamente o professor faz como eu. Resolve esses exercícios aqui do Menkel. Aí a editora de uma edição para outra, ela só troca a ordem dos exercícios. Então o que era o exercício 3 numa edição, vira o exercício 5 na próxima, o exercício 1 dessa edição vira o exercício 2, esse tipo de coisa. E às vezes em questão numérica eles só trocam os números, a questão é a mesma. Então, vamos lá, o problema que cria aqui pra gente, quando você for nas listas de exercício, você precisa ter exatamente, na hora que você for fazer os exercícios dessa lista, para casar, desta versão, para casar os livros, com os livros, tá? Mas depois, então assim, o ponto é, se você tem exatamente este livro, você tem tudo que você precisa. Se você tem uma outra edição, você ainda tem que pensar nos exercícios. Mas aí mais à frente a gente fala ainda sobre os exercícios. Eu tenho um comentário adicional a fazer os exercícios, mas a gente fala quando estiver fechando aqui a aula. Mas então, o Menkel tem que ser o princípio de macroeconomia, ou então introdução à economia, que é o grandão. Aí boa maneira de você checar se o conteúdo que você está que inclusive às vezes, por exemplo, no livro grandão, esse aqui, por exemplo, que é o capítulo 15 deste livro, deve ser talvez o capítulo 22. Não, na verdade mais que 22, que aqui já teria 5 mais 15, 20. Então, que seria o capítulo 15 deste livro, possivelmente é o capítulo 35, 36 aqui. E como é que a gente faz para casar? O que eu fiz foi o seguinte: eu botei o título de cada capítulo. Os capítulos que nós vamos estar estudando são esses, e o título em português está em negrito. Entre colchetes, em itálico, você tem o título do capítulo em português. Tá? Então você pega se você tem algum livro, uma edição mais antiga, você pode inclusive comparar os títulos, ou uma versão mais ampla, comparar o título do capítulo para achar exatamente aquilo que você está procurando. Alguma pergunta até aqui? Então, gente, por favor, fiquem aí um pouco, não saiam correndo. A gente já está quase encerrando, Então, quando a gente começar a próxima aula, que espero que seja na segunda-feira, no formato presencial, que é o que a gente quer fazer, a gente começa a discutir aquele tópico 0, a introdução. Eu vou parar a gravação agora, mas não saiam ainda, aguardem mais um pouquinho.